Já olhamos com você sobre o panorama do Velho Testamento, você pode acessar. Agora eu quero tratar um pouco com você sobre o panorama do Novo Testamento. É mais simples do que o Antigo, porque o período é menor. Nós estamos falando aí do primeiro século da era cristã. Você tem 27 livros no Novo Testamento. Nós poderíamos dividi-lo de forma mais simples assim. 4 livros biográficos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você tem as chamadas cartas paulinas, que vai de Romanos até 2 Timóteo. E nessas cartas paulinas você tem as chamadas cartas às igrejas, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e você tem as cartas pastorais, ou seja, 1º e 2 Timóteo, Tito, poderíamos enquadrar aí também Filemon. Depois você tem as chamadas cartas gerais, ou seja, cartas que foram endereçadas não a uma igreja específica, mas à cristandade. Você tem Hebreus, você tem Tiago, você tem 1ª e 2ª de Pedro, você tem 1º, 2º, 3ª de João e Judas. E, finalmente, você tem o livro escatológico, o livro de Apocalipse. Então, essa basicamente é a divisão, a grosso modo. 4 livros biográficos, 1 livro histórico, cartas paulinas, igrejas e pastorais, cartas gerais e Apocalipse. Talvez você pergunte, por que 4 evangelhos? Não bastaria 1? Na verdade, você só tem um evangelho em 4 abordagens distintas, né? É o mesmo evangelho, o evangelho de Cristo. Só que cada escritor teve uma perspectiva diferente. Mateus tinha uma tese, é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. É por isso que é o evangelho com mais citação do Antigo Testamento. Marcos foi escrito para os romanos, e por isso que ele trata de Jesus como servo, está sempre realizando alguma coisa. Terceiro, Lucas foi escrito para os gregos, por isso que ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E João, o evangelho geral, universal, que foi escrito no final do 1º século, para provar que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso porque já no final do 1º século, por influência do pensamento grego, a divindade de Cristo estava sendo negada. João escreve uma tese para provar que Jesus é Deus, porque realiza as mesmas obras de Deus e tem os mesmos atributos de Deus. Então, eu compararia os evangelhos da seguinte maneira. É como se fossem 4 alpinistas subindo a mesma montanha, cada alpinista subindo por um lado diferente da montanha. É a mesma montanha, mas cada um vê um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, fazendo uma abordagem diferente. Todos falando da mesma montanha, mas cada um olhando um lado distinto. Assim são os evangelhos. Todos são o evangelho de Cristo, mas cada evangelista trazendo a sua ênfase peculiar. Então, você, ao estudar o Novo Testamento, você precisa se inteirar disso, para você poder ter melhor proveito dessa leitura. Bom, depois dos livros chamados biográficos, nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, que é o 2º volume da obra de Lucas, que era médico. Ele escreveu Lucas e escreveu Atos para o mesmo destinatário, Teófilo. E o livro de Atos pode muito bem ser compreendido da seguinte maneira.
a igreja em Jerusalém, depois a conversão de Saulo, depois a conversão de Cornélio, depois o evangelho se espalhando para além das fronteiras de Israel, depois a igreja de Antioquia da Síria como a igreja mãe das missões mundiais, a primeira viagem missionária de Paulo, o concílio de Jerusalém, segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo, prisão de Paulo, chegada de Paulo em Roma. Esse livro de Atos tem como propósito mostrar que a igreja que nasceu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, vai fazer uma jornada até a capital do império. O evangelho, perseguido, a princípio pelos judeus, depois pelos romanos, vai crescendo e se expandindo, e se expandindo, e se expandindo, não podendo o homem com toda a sua fúria, ou os poderosos com todas as suas armas, deter o avanço do reino de Deus. Esse é o evangelho de Cristo. Então, o livro de Atos, você tem no capítulo 1, a apresentação dos 120 no cenáculo, orando perseverantemente, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. No capítulo 2, você tem o derramamento do Espírito Santo, o sermão de Pedro no Pentecoste, 3.000 pessoas sendo recebidas na igreja pelo batismo. No capítulo 3, você tem a cura do paralítico na porta do templo de Jerusalém e os desdobramentos disso. No capítulo 4, você vê a perseguição da igreja. E a igreja não se intimida. Os discípulos oram. A casa treme. Eles ficam cheios do Espírito Santo e pregam com mais ousadia. No capítulo 5, você tem a história de Ananias e Safira tentando mentir ao Espírito Santo e enganar os apóstolos. No capítulo 6, você tem a murmuração das viúvas dos helenistas e a instituição do diaconato. No capítulo 7, você tem o grande sermão de Estevão, proto-mártir do cristianismo. Consequentemente, a dispersão dos cristãos, a perseguição à igreja. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos, mas por onde iam pregando o evangelho. No capítulo 8, você tem o evangelho chegando em Samaria, através do diácono Filipe e mais tarde dos apóstolos Pedro e João. No capítulo 9, você tem a conversão de Saulo de Tarso, na cidade de Damasco, ou no caminho da estrada de Damasco. E o seu começo de ministério em Damasco, pregando o evangelho. No capítulo 10, você tem a conversão de Cornélio, abrindo agora a porta do evangelho para os gentios, porque Cornélio era um gentio prosélito, ou seja, ele era um gentio convertido ao judaísmo. No capítulo 11, você tem a defesa de Pedro, porque foi à casa de Cornélio pregar para ele. O evangelho, então, abre as portas para os gentios. No capítulo 12, você tem a perseguição da igreja, com a morte do apóstolo Tiago, por ordem do rei Agripa I, Herodes Agripa I. A prisão de Pedro, a libertação de Pedro e o avanço da igreja. No capítulo 13, você tem, então, a igreja de Antioquia enviando a primeira expedição missionária, com Barnabé e Saulo de Tarso, sendo que o jovem Marcos vai acompanhá-los. O evangelho chega em Pafos, Antioquia chega em Perge da Panfilha, e dali os dois missionários partem para a Galácia do Sul, na primeira viagem missionária, Antioquia da Pisídia e Icônio, Derbe e Listra. No capítulo 13 e 14, então, é essa primeira viagem missionária e o retorno deles à base para dar um testemunho à igreja. No capítulo 15, tem o primeiro concílio da igreja em Jerusalém para dirimir a dúvida ou o problema dos fariseus que queriam que os gentios se submetessem aos ritos judaicos da circuncisão para serem salvos.
No capítulo 16, 17 e 18, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo e Silas, agora acompanhado também de Timóteo e de Lucas. E eles passam por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, por Atenas, por Corinto, estabelecimento das igrejas nessas cidades. No capítulo 19, você tem a terceira viagem missionária de Paulo, onde vai se fixar 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde acontece um grande avivamento e dali o evangelho se espalha para as outras cidades da província da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. No capítulo 20, você vê o retorno de Paulo a Jerusalém para levar as ofertas aos pobres da Judéia. E no capítulo 21, vem a situação de, ao chegar em Cesareia Marítima, ser constrangida a não subir a Jerusalém. E ele diz, não, eu estou pronto não só ir e ser preso em Jerusalém, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. E então, ao relato da prisão dele em Jerusalém. No capítulo 22, ele é transportado para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sob a custódia dos governos Félix e Festo, sendo acusado pelos judeus. Isso vai do capítulo 22, 23, 24, 25 e 26, dando oportunidade a Paulo testemunhar da sua conversão para as autoridades constituídas. E no capítulo 27, consta a viagem de Paulo para Roma, para ser julgado diante de César, o naufrágio que eles enfrentam, conforme o capítulo 28, e a chegada dele em Roma, então, não como desejara chegar, mas chega preso, chega algemado e fica 2 anos nessa primeira prisão em Roma, de onde ele escreve as cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É muito importante descrever que Paulo, ao chegar em Roma e o Atos, escrito por Lucas, encerrar o relato, não conclui o livro. Não há uma conclusão. Porque a história da igreja continua. É como se nós estivéssemos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Bom, então esse é o livro de Atos, o Evangelho de Jerusalém à cidade de Roma. Aí você tem as cartas paulinas, cartas às igrejas, como carta aos Romanos, que é o grande manifesto cristão, o Evangelho segundo Paulo, o maior monumento doutrinário e teológico do Novo Testamento, carta que teve tanta influência na história da igreja como na conversão de Aurélio Agostinho, como na conversão de Martinho Lutero, mormente carta fundamental para a reforma protestante do século XVI. A conversão verdadeira de John Wesley, ao ouvir a leitura do prefácio do comentário de Lutero à carta aos Romanos. E o grande comentário de Karl Barth, que foi uma espécie de bomba no território dos liberais. Pois bem, Paulo aqui apresenta o Evangelho, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, falando sobre o pecado dos pagãos, dos moralistas, dos judeus, encerrando todos no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, de 1 ao 3:23. A partir do 3:24 de Romanos, ele começa a tratar da doutrina da justificação. No capítulo 3 ele mostra a base, no capítulo 4 ele mostra o exemplo, Davi, Abraão e Davi como homens que foram justificados pela fé. Capítulo 5 ele mostra os frutos da justificação, paz em relação ao passado, graça em relação ao presente, glória em relação ao futuro. No capítulo 6, a nova vida em Cristo. No capítulo 7, o dilema do cristão. No capítulo 8, atinge o pináculo da glória com a obra do Espírito Santo e a segurança da salvação em Cristo. Capítulos 9, 10 e 11 trata dos judeus. O 9, o passado. O 10, o presente. O 11, o futuro dos judeus. E nos capítulos 12 a 16, Paulo vai lidar aqui com a aplicação da doutrina, que é a transformação dos relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com Deus,
Segundo, o relacionamento com você mesmo. Terceiro, o relacionamento com os seus irmãos na fé. Quarto, o relacionamento com os seus inimigos. Quinto, relacionamento com as autoridades constituídas. Sexto, relacionamento com os irmãos que pensam diferente de você. Então, isso é o que Paulo trata do capítulo 12 ao capítulo 16 da carta aos Romanos. Depois vem as cartas às igrejas, à igreja de Corinto, primeira e segunda carta. Na primeira carta, Paulo trata dos problemas que aquela igreja estava enfrentando. Capítulo 1 ao 4, as divisões na igreja. Capítulo 5, a imoralidade na igreja. Necessidade de disciplina. Capítulo 6, as brigas dentro da igreja. Necessidade de pacificação. Capítulo 7, o problema do casamento e do celibato. Tem gente que achava que era pecado casar, tinha gente que achava que era pecado ficar solteiro. Paulo tem que lidar com esse assunto de casamento, né, dentro da comunidade. Capítulos 8, 9 e 10, liberdade cristã. Capítulo 11, o problema da Santa Ceia. Capítulo 12, 13 e 14, os dons espirituais. Capítulo 15, a doutrina da ressurreição. Capítulo 16, a mordomia dos relacionamentos. Então, esta é a primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve a mais autobiográfica carta, a carta mais pessoal dele. É a defesa não só do evangelho, mas, sobretudo, do seu próprio apostolado. Quando ele sai de Corinto e vai para Éfeso, os falsos apóstolos chegaram em Corinto. E Paulo precisa defender o evangelho, defender o seu apostolado nessa segunda carta. É a carta mais pessoal de Paulo, onde Paulo vai contar a sua experiência do arrebatamento até o terceiro céu e imediatamente vai contar que, em virtude disso, para que não se ensoberbecesse, Deus colocou nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás para ali afligir, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Mas ele vai reconhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que a graça de Deus nos basta. Depois, você tem a carta aos Gálatas, que na verdade foi a primeira carta que Paulo escreveu. Logo depois da primeira viagem missionária, em virtude do ataque dos judaizantes aos gentios, Paulo escreve esta carta, que é a grande carta da liberdade cristã, onde Paulo vai defender o evangelho desse falso evangelho que quer impor às pessoas fardos e mais fardos quando Cristo nos libertou por completo na cruz do Calvário. Então Paulo está dizendo uma coisa interessante ali. Ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, devemos rejeitar. Então, a carta de Gálatas é a carta que combate os judaizantes, combate as pessoas que querem colocar a salvação dependendo de regras e mais regras, costumes e mais costumes, práticas e mais práticas religiosas, ritos e mais ritos. Não. A graça é suficiente para a nossa salvação. Depois, você tem as chamadas cartas da primeira prisão. Efésios é a carta eclesiológica de Paulo. É a carta que trata da igreja. No capítulo 1, a eleição. No capítulo 2, a redenção histórica. No capítulo 3, o grande mistério do Evangelho. No capítulo 4, 5 e 6, ele aplica essa doutrina, mostrando a novidade de vida que deva ter na vida do cristão. Carta parecida com essa, como se fosse irmãs gêmeas, é Colossenses. Se Efésios trata da doutrina da igreja, Colossenses trata da doutrina de Cristo. Se Efésios trata do corpo, Colossenses trata da cabeça. Então, essas duas cartas como se complementam, mostrando que não há Cristo fora da sua igreja, não há igreja fora de Cristo. O cabeça comanda a igreja é o corpo de Cristo. A carta aos Filipenses é a carta da alegria, da gratidão por uma igreja que foi parceira de Paulo no seu ministério, no que tange a dar e receber. Filemon, que também faz parte da primeira prisão, é uma espécie de memorando que ele escreve para Filemon, que era um homem rico da cidade de Colossos, em cuja casa a igreja funcionava, e o seu servo, o seu escravo, chamado Onésimo, fugindo dele, foi para Roma, lá acaba, por providência divina, caindo na prisão onde Paulo estava, e Paulo o evangeliza,
e Onésimo se converte, e agora Paulo envia o Onésimo de volta a Filemon, não como escravo, mas como um irmão muito amado, a quem Filemon deveria receber como membro da igreja. Depois você tem as cartas Tessalônica, primeira e segunda carta. Paulo escreveu essas cartas quando ele estava em Corinto. Você se lembra que Paulo passou em Tessalônica, capital da Ásia Menor, a capital da Macedônia, terra de Alexandre o Grande, é quando ele estava em Corinto. E essas duas cartas têm a mesma ênfase. A grande ênfase dessas duas epístolas é a segunda vinda de Cristo. Então, se você quer estudar sobre a segunda vinda de Cristo, estude primeiro e segundo Tessalonicenses. Tá? Bom, dito isto, vamos agora olhar as cartas que nós chamamos cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Vamos olhar primeiramente 1 Timóteo e Tito, porque foram escritas no interregno da primeira para a segunda prisão de Paulo. Paulo, quando estava preso em Roma, na primeira prisão, acusado pelos judeus, ele pediu oração para sair, ele saiu de fato, e ele não saiu para se aposentar, ele saiu para fazer a quarta viagem missionária. Ele deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, possivelmente foi à Espanha, e então ele escreve para esses dois jovens pastores, dando a eles orientações de como deveriam proceder na igreja de Deus. A última carta que Paulo escreveu, a escreveu da segunda prisão. Essa segunda prisão ocorreu por volta do ano 66, depois do incêndio de Roma, que foi no ano 64, e a culpa desse incêndio caiu no colo dos cristãos por uma acusação de Nero, que encontrou um álibi para acusar os cristãos em virtude dos bairros que não foram atingidos pelas chamas eram densamente povoados por judeus e cristãos. E Paulo era o grande líder do cristianismo nessa época e ele foi preso como líder dos incendiários numa perseguição brutal, onde os crentes estavam sendo crucificados, queimados vivos. Então, Paulo é preso agora na masmorra mamertina e, em virtude da sua prisão, ele é acusado de ser um bandido, um malfeitor. Em virtude disso, seus irmãos da Ásia o abandonaram. Até Timóteo ficou com vergonha dele. Ele foi a primeira defesa e ninguém foi a seu favor. E ele foi condenado à revelia, à pena de morte, porque era um cidadão romano, não foi crucificado, mas foi degolado. Então, está aqui aquilo que nós chamamos das cartas paulinas. Depois você tem a carta aos Hebreus, que é a chave hermenêutica da Bíblia. Você não interpreta o Antigo Testamento sem as lentes de Hebreus. Hebreus tem uma grande tese, porque em virtude da perseguição que chegou, muitos judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo para não sofrerem as consequências da prisão. E o autor aos Hebreus vai dizer que retornar para o judaísmo, depois de ter abraçado o cristianismo, era voltar para as sombras, quando a realidade já chegou. Isso era apostasia. Isso porque Jesus é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. A nova aliança no sangue de Cristo é superior à velha aliança. Então, Hebreus é este glorioso livro que retrata para nós o cumprimento do Antigo Testamento no Novo Testamento. Depois você tem as chamadas cartas gerais, tem Tiago, que é o Provérbios do Novo Testamento, é a carta mais prática do Novo Testamento. Depois você tem a primeira carta de Pedro, que trata do sofrimento, como o cristão lida com o sofrimento. A segunda carta, como o cristão lida com os falsos profetas e se prepara para a segunda vinda de Cristo. Depois você tem as cartas de João, a primeira carta mostrando que se você é cristão, você tem segurança da sua salvação, está lá no capítulo 5, versículo 13. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. E você tem duas cartas, segunda e terceira de João, que são cartas pessoais. Então agora você tem a última carta geral, que é Judas,
Vale destacar que esse Judas não é o Judas Iscariotes, é o Judas, filho de Maria, irmão de Jesus, irmão de Tiago, que o Tiago também escreveu a carta, não é o apóstolo, é o irmão de Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém. E Judas escreve para alertar a igreja exatamente sobre o perigo terrível e mortal dos falsos mestres que se infiltram na igreja para perturbar a igreja de Deus. Bom, finalmente, você tem o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse pode ser entendido de uma maneira muito simples e eu vou lhe dar o esboço. Aquilo que William Hendrickson chamou de paralelismo progressivo. Você pode dividir a igreja, a carta, em 7 sessões paralelas. Capítulo 1 ao capítulo 3, os 7 candeeiros de ouro. Capítulos 4 a 7, os 7 selos. Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulo 12, 13 e 14, o quarteto do mal, ou seja, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Capítulos 17, 18 e 19, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. Capítulo 17 e 18, a queda da grande Babilônia. 19, a queda do anticristo, o falso profeta. Capítulos 20, 21 e 22, você tem a cena do chamado prisão de Satanás, o reinado das almas no céu, a cena do juízo final, quando então é lançado no lago do fogo também, não só o falso profeta e o anticristo, mas o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então termina com a cena do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça, e os filhos de Deus desfrutando desta glória, onde não tem mais choro, nem tem mais lágrima, nem luto, onde estaremos para sempre com o Senhor. João é chamado para ver a beleza desta noiva, a beleza da Nova Jerusalém e a descrição deste lugar de bem-aventurança eterna, onde todos remidos desfrutarão com o Senhor. Então, são 7 sessões paralelas. Primeiro, 7 candeeiros. Segunda, 7 selos. Terceiro, 7 trombetas. Quarto, o quarteto do mal. Quinta, as 7 taças. Sexta, a queda do quarteto do mal em ordem inversa. E sétima, a história do juízo final, dos novos céus e da nova terra. Eu espero que esta breve passeada pelo Novo Testamento tenha ajudado você a compreender melhor o Novo Testamento e a extrair lições abençoadoras para a edificação do seu coração.